Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, muito boa tarde, muito boa noite para você que está conosco aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV e também o pessoal da TV Com Santos, canal 11 da Claro TV, canal 8 da Vivo TV. Lembrando que o nosso programa Cidades em Debate, que começa agora na TV Unisantos, é de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, e pela TV Com, das 7 às 8 horas da noite. Por isso que a gente dá o boa tarde e boa noite para todo mundo que está na sintonia. E a todas as cidades de toda a Baixada, os 9 municípios, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. Bom, vamos começar aqui o programa. Hoje, quarta-feira, dia 30 de março, né, o penúltimo dia do mês de março, comemora-se hoje o Dia Mundial da Juventude. Já vou até dar o parabéns aqui para os nossos convidados de hoje. Dia Mundial da Juventude, dia da anestesia geral. E hoje também é dia do Futebol Society. E alguns destaques do programa de hoje, vamos falar sobre os direitos que as pessoas com deficiência têm na questão automobilística. Também o presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes fala sobre o impacto positivo do túnel de Santos, entre Santos e Guarujá. Bom, começando aqui o nosso Cidades em Debate, vamos dar uma boa tarde, boa noite também para os nossos convidados de hoje. Deixa eu falar aqui com o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, ele que é o homem da Ortobiofarma. Ô Luiz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Cidades em Debate. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, praticamente recuperado da cirurgia e pronto para estar aqui debatendo, falando com os nossos telespectadores para poder acrescentar algumas ideias e alguns pensamentos. Obrigado mais uma vez por estar aqui junto com vocês. Legal, conosco também o nosso querido Fábio Varga, ele que é advogado aqui na cidade de Santos. Fabinho, sempre um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem com você, Fabinho? Tudo bem, Santiago Pérez, o prazer é meu, Luiz Fernando Cardoso. Estendo um abraço também aos companheiros de bancada que o Santiago vai apresentar, a toda a nossa audiência dos Cidades em Debates aí nos 9 municípios. Estamos aí para mais um programa, para mais conversa boa. Tá certo, e conosco pela primeira vez, vindo aqui o Pietro Lucena, ele que é o homem lá da Autoescola Rally, e vai estar falando sobre esse assunto aí do PCD, que a gente até comentou aqui na manchete inicial. Ô Pietro, seja bem-vindo, que essa primeira tragam muitas outras vezes junto conosco aqui, tá certo? Com certeza, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Santiago Pérez, o Luiz Fernando, e o pessoal que está aqui conosco. Vamos abordar um assunto bem bacana, a inclusão da pessoa com deficiência. E vamos em frente. Muito obrigado. Bom, e vamos trazer aqui também o nosso querido secretário da Saúde da cidade de Santos, né? Vamos trazer aqui o secretário Adriano Catapreta. O Adriano já esteve presente no programa e hoje ele vai estar falando aqui conosco sobre a Secretaria da Saúde, o que está acontecendo, questão de pandemia, né? Muita gente assustada. Seja muito bem-vindo, secretário, tudo bem? Boa tarde, Santiago, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de sempre aí. Estamos à disposição. Tá certo. Ô, secretário, já vou começar com uma pergunta minha, porque semana passada, se não me falha a memória, nós comentamos aqui no programa, e eu venho acompanhando, né, pós-carnaval, aquela coisa toda, chegou até a ter um aumento, né, nos casos de Covid na cidade de Santos. Agora parece que está controlado e a gente vê que vem aumentando, né, de uma certa forma assim, não naquela velocidade que nós vimos no alto da pandemia, mas a gente nota que vem, parece que vindo um novo surto, aparentemente. E o que assusta muito, foi até uma notícia que nós lemos aqui, que a China
vários municípios da China, né? E quando a gente fala município, é metrópole, né? De 9 milhões, 10 milhões de pessoas, e até metrópoles que a gente não sabe nem pronunciar o nome, e do tamanho de São Paulo, é uma coisa impressionante. E a gente nota que o governo está fazendo o lockdown. Então, isso aí assusta muito. E muitos telespectadores perguntando para a gente sobre isso, né? Então, eu quero saber, secretário, essa nova onda da Covid na China, ela pode chegar ao Brasil? A gente tem que se preparar de alguma forma? Santiago, poder chegar pode. Não tem como a gente falar que não há essa possibilidade. Eu acho que o país, e Santos principalmente, tem um grande diferencial, que é a nossa cobertura vacinal, né? Nós já vacinamos em primeira dose 98,7%, quase 99% da população, primeira dose. Segunda dose, 93%, 93,7% com a segunda dose do público vacinável acima de 5 anos. Aplicamos várias doses de reforço, embora hajam pessoas que não tenham tomado ainda a dose de reforço, que já poderiam ter tomado, cerca de 130 mil pessoas. Então, assim, foi nítido no nosso município a eficácia da vacina. A vacina é extremamente eficaz, né? Do ano passado para cá, o cenário mudou completamente. Tivemos esse pequeno aumento aí há poucos dias, há uma semana atrás, 10 dias, mas hoje, por exemplo, nós temos 11% de taxa, 14% de taxa de ocupação de UTI. Nós temos 81 leitos e nós temos hoje 11 ocupados. Então, nós aqui da Secretaria avaliamos diariamente esses números e, caso seja necessário, até ampliaremos os leitos. Mas, no momento, não é necessário. Bom, então a gente realmente tem que continuar com aquela tradição, né? O álcool em gel, lavar as mãos, sempre se higienizar, e também continuar ainda acompanhando os protocolos, independentemente do uso de máscara ou não. É mais ou menos isso, né, secretário? É sempre importante esse cuidado, né? A gente já conseguiu agora retirar as máscaras e não viu o aumento expressivo do número de casos, então realmente a vacinação está fazendo toda a diferença. O que a gente pede é sim que a população vá tomar a dose de reforço, tem gente já, né? As vacinas estão disponíveis, então procure o posto de saúde, olhe lá no nosso site e vá tomar a vacina. Luiz Fernando Cardoso, a sua pergunta para o secretário. Secretário, eu gostaria de saber da sua pessoa qual é a eficácia da 4ª dose da vacinação. O que o senhor acha? Se é necessário? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho o seguinte, a vacina ela é baseada em estudos. Os estudos têm mostrado a necessidade da 4ª dose, o aumento da eficácia, né? Então, assim, da 2ª para a 3ª, a gente procurou usar imunizantes diferentes, porque com isso são mecanismos de ação diferentes e com isso produzem anticorpos por vias diferentes. Então, foi muito importante. E parece, como é um vírus, que nós teremos essa vacinação anual, igual ao vírus da gripe, etc. Então, hoje o estudo mostra que a 4ª dose aumenta o número, né, aumenta a titulação de anticorpos, então precisa ser tomada realmente. Ô, Fábio Vargas, sua pergunta para o secretário da Saúde da cidade de Santos, o Adriano Catapreta. Primeiro, cumprimentá-lo, secretário. Prazer estar aqui participando com você aqui do programa. Secretário, o Santiago abriu falando da Covid e tal, mas não se pode esquecer da campanha da vacinação contra a gripe, né, secretário? Como é que está a programação aí hoje nós passamos um tempo sem vacina da gripe disponível, né, porque o Estado, muito sabiamente, desviou as nossas áreas de produção para produzir a vacina do Covid. Então, não tinha a vacina da gripe. Hoje, Santos tem a vacina disponível, né, estão em todas as policlínicas de 8 às 16 horas, né, e também só não está no Embaré, na Ponta da Praia e do Marapé, porque nesses 3 locais, nesses 3 bairros, há grandes postos. Lá o Rebouças, a Igreja São Benedito e a Escola União Imperial. Então, todas as policlínicas, excetuando essas, de 8 às 16 horas.
E é muito importante, realmente, vacinar contra a gripe, uma vez que protege principalmente do H1N1, que realmente é uma doença importante e grave. Tem que se vacinar. Ô, secretário, eu recebo aqui uma pergunta de uma telespectadora, Josiane Amaral, do Campo Grande, e ela está perguntando se, no caso, a vacina da Covid e a vacina da gripe tem que ter um intervalo entre as duas ou se pode tomar praticamente ao mesmo tempo? Pode tomar. Hoje não tem mais esse intervalo, é possível tomar as duas até simultaneamente. Só que, em Santos, nós temos apenas alguns postos disponíveis com vacina do Covid. Por isso é importante olhar no nosso site, porque hoje nós estamos focando na vacina da gripe. O universo, a população que precisa tomar é muito maior. Então, nem toda a policlínica tem vacina para Covid. É importante ela olhar antes no site. Tá certo. Bom, a pergunta agora é do Pietro. Pietro, quer fazer alguma pergunta para o secretário Adriano? Claro, vamos lá, secretário, muito prazer. Aproveitando que eu estou aqui falando sobre PCD, inclusão, me conta um pouco mais sobre a renovação da frota de veículos. A renovação da frota de veículos na prefeitura, ela é praticamente constante, né? O que aconteceu agora foi realmente findar um contrato, fazer a licitação e a empresa que ganhou agora vai trazer todos os carros novos. Já estamos recebemos já van lá para a área de Caruara, que lá é muito importante, né? Todo local tem a sua importância, mas lá tem a particularidade de ser longe aqui do centro e algumas áreas médicas só temos aqui. Lá tem uma policlínica que funciona, né? Temos duas, temos em Caruara e temos em Monte Cabrão, mas é muito importante. Então, os carros estão sendo realmente renovados, tudo carros novos, até para dar mais qualidade à nossa população, né? Tem muita gente que precisa de transporte até para fora do município, para passar por consulta, às vezes, até em São Paulo. Então, assim, a frota está sendo toda renovada e estamos estudando até ampliação de frota. A gente sabe que tem algumas deficiências, já temos também um concurso para novos motoristas, temos recebido novos motoristas. Então, assim, a gente quer melhorar cada dia mais a qualidade do atendimento. Secretário, tem uma outra pergunta aqui da Sandra Amorim, ela que é do Chico de Paula, e ela está perguntando o seguinte: ela tomou a segunda dose de uma determinada vacina e agora parece que é uma outra vacina que estão aplicando. Pode misturar? Porque no começo da pandemia falavam que não podia. Como é que fica isso hoje? Entre a primeira e a segunda dose era delicada essa mistura, porque você precisava da segunda dose para fortalecer a primeira, né? Agora, da segunda para a terceira, os estudos atuais falam até que é indicada essa mudança de imunizante. Claro que tem casos particulares, tem paciente que não pode tomar tal vacina e vai ser respeitado, né? Outro dia tinha uma pessoa que o médico dela tinha falado que ela só podia tomar Coronavac. Então, a gente respeita essas particularidades. Mas, se puder tomar imunizante diferente, é muito bom para ela, porque a titulação do anticorpo vai aumentar. Ah, então quer dizer que é no começo, né? As duas primeiras doses, até por ser algo novo, né? Era indicado que fosse essa. E como o negócio seguiu, parece que começou a dar certo, começou a baixar os casos, então não tem problema misturar a vacina. Parece que essa dúvida aqui, eu estou vendo aqui, tem mais 3 pessoas com a mesma dúvida, secretário. Então foi muito pertinente essa pergunta. Secretário, fica à vontade agora para falar para os telespectadores da cidade de Santos, especialmente para toda a Baixada, qual o trabalho que o senhor está fazendo atualmente, qual é a prioridade hoje da Secretaria de Saúde? Eu queria falar primeiro, Santiago, só um detalhe, que é o seguinte: algumas pessoas não acreditavam e ainda não acreditam na vacina. Isso é extremamente delicado e é só ver a nossa estatística que você realmente vê a eficácia da vacina. O ano passado, a gente chegou a ter mais de 400 leitos de UTI, quase 450 na cidade, e com uma taxa de ocupação que chegou a 94%. Hoje nós temos 81 leitos de UTI com 11 leitos ocupados, 14% de ocupação. Então, assim, isso é graças realmente a Deus e à vacina.
Então, a vacina é extremamente eficaz. E não tivemos casos de efeitos colaterais graves. Então, é uma vacina segura. Agora, nós temos vários planejamentos para a nossa cidade, para a nossa secretaria. Tanto eu aqui na secretaria, quanto o nosso prefeito Rogério. Então, nós temos reformas de várias policlínicas, mudança de algumas policlínicas e de algumas unidades nossas, como o CAPES de álcool e drogas da Silva Jardim, está quase certo que já mudará de local. O CEL, que é o Centro de Especialidades de Odontologia na Zona Noroeste, também mudará de local. É claro que temos a demora, né, da obra e etc., mas já está determinado. Vamos ampliar algumas policlínicas, surgirão novas. A da Vila Gilda já começará a obra logo, logo. A do Estuário também já está sendo programada. Então, assim, temos várias novidades aí. Vamos também fazer uma reforma grande no Hospital da Zona Noroeste, fazendo até um anexo muito legal. Então, assim, a gente tem vários projetos para a secretaria. O ano passado, a gente ficou muito limitado pelo Covid. Inclusive, suspendemos algumas cirurgias eletivas, alguns atendimentos ambulatoriais, que a prioridade era manter a todos vivos, dando realmente assistência. Graças a Deus, em Santos, ninguém ficou sem leito. Mas agora já estamos fazendo mutirões, né, recuperando esses pacientes que não conseguiram operar o ano passado, que não conseguiram ter as suas consultas. Sabe, Santiago, que só numa reestruturação, por exemplo, do Ambesp da Zona Noroeste, a gente saltou de 6.000 consultas antes da pandemia, mensais, para 11.500. Então, assim, a gente está trabalhando bastante, os profissionais estão extremamente engajados e vai dar certo, se Deus quiser. Que bacana. Bom, recebemos aqui o secretário da Saúde da cidade de Santos, Adriano Catapreta. Quero agradecer, viu, secretário, o atendimento ao convite que nós fizemos aqui para poder sanar um pouco das dúvidas, né? Principalmente essa aí desse novo lockdown aí na China, que o secretário já deixou bem claro que as pessoas precisam continuar aí se amparando com álcool em gel, enfim, né? Continuar seguindo o protocolo, porque isso aí, infelizmente, pode ser que chegue. E a quarta vacina é a saída. E quem não tomou a terceira ainda pode tomar também, né, secretário? Deve tomar, Santiago. A gente precisa realmente que as pessoas tomem todas as vacinas disponíveis. Então, eu quero agradecer a sua presença e estamos à disposição. Qualquer novidade, hein, secretário? Santiago, eu agradeço a você, a todos da bancada, a todos os nossos telespectadores, e falar que a gente aqui está sempre à disposição e realmente te agradeço esse espaço, porque o jornalismo feito de forma adequada, com responsabilidade, é realmente informativo e ajuda muito a secretaria. Eu queria te agradecer, viu? Tá ok. Secretário, um grande abraço e até a próxima, hein? Tá aí o nosso querido secretário, o Adriano Catapreta, secretário de Saúde da cidade de Santos. Uma boa conversa aí com o secretário, né, Luiz Fernando? Já começamos aqui sanando algumas dúvidas de alguns telespectadores, também o Pietro e o Fabinho. E já vamos trazer aqui a primeira pauta, né, depois do secretário, e é justamente o Pietro, hein? Pietro já vai começar falando, é a primeira vez que está aqui, mas já vai começar falando, hein? Bom, para quem não conhece, o Pietro é um dos proprietários lá da Autoescola Rally, e a Rally agora está com vamos dizer assim, com um setor que é só para PCD, ou seja, pessoas com deficiência. E eu fiquei sabendo disso através do Luiz Fernando, falei, vamos chamar ele para sanar também essa dúvida, porque nós temos alguns dados aqui, inclusive tem uma notícia que traz justamente sobre isso, né? Você provavelmente já se deparou com essa sigla aí, né? A PCD, em algum momento, seja em um cadastro, né, num site de vagas de emprego, enfim. PCD nada mais é do que a abreviação de pessoa com deficiência, e é usado desde 2006, quando a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas foi publicada pela ONU. O termo se refere à pessoa que tem alguma deficiência, seja ela adquirida ao longo da vida ou de nascimento. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019, cerca de 8,4% da população brasileira
é PCD, né? O equivalente a cerca de 17 milhões de brasileiros. Mundialmente, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas têm alguma deficiência, aproximadamente 15% da população do mundo, né, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, isso em 2011. Então vamos aproveitar aqui a presença do Pietro, né, um dos proprietários da Autoescola Rally, e vamos saber sobre esse assunto, né, na questão automobilística. Ô, Pietro, já começa falando assim, quais são os direitos, porque muitas vezes a gente fala pessoa PCD, a gente pensa que é aquela pessoa que aparentemente já demonstra a deficiência, e muitas vezes não. Eu, por exemplo, eu sou PCD. Muitas vezes não é. Eu tenho o meu joelho aqui, a rótula do joelho, não posso forçar muito, né? Então, quer dizer, eu entro nesse quadro. Então, muitas vezes a pessoa, ela não aparentemente demonstra, mas ela é PCD, e muitas vezes a pessoa tem o direito e não vai atrás, né, ô Pietro? Como é que é isso? É isso mesmo. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo o nosso dia a dia, começando com a Autoescola Rally e agora com a Rally Isenções. Agradecer ao Luiz Fernando, à bancada, ao Santiago e os telespectadores aqui presentes nos assistindo. Vamos lá. É muito importante, exatamente isso que você acabou de falar, Santiago. As pessoas, às vezes, elas pensam, até mesmo o símbolo, né, que demonstra quem é PCD, pessoa com deficiência, é um cadeirante. Então, muitas pessoas têm uma patologia, né, que está na lei da isenção e não sabe que tem direito. Eu fiz uma pesquisa aqui, de 3 pessoas, uma não sabe que tem direito a comprar um carro com desconto, que aqui é o cenário qual a gente está trazendo e abordando, né? O desconto da pessoa com deficiência aqui na compra do carro envolve, primeiro, a questão do IPI, que é o Imposto Federal, que é na compra do carro. Depois temos o ICMS, depois a gente vai abordar as dificuldades legislativas, mas o desconto ele está na prática, você vai poder comprar um carro com desconto, podendo ser até 30%, assim como diz a lei. E é lógico, além da compra, você poderá ter o direito à isenção do IPVA, que é o cenário hoje na categoria que todo mundo mais procura e mais quer saber, porque teve algumas modificações que em momento oportuno a gente explica, a gente vai falar. Além do desconto, viu, Santiago, na compra do carro e também o desconto no pós, que seria o IPVA, tem também aquele cartão déficit, aquele cartão que você tira aqui em Santos, por exemplo, você faz um agendamento dentro da CT, que fica no Poupa Tempo, e você, por exemplo, vai poder parar em vagas especiais, na frente, na porta do shopping, na porta da farmácia, por exemplo, e também na balsa, você não pega fila. Então, esses são os descontos, essas são as vantagens / direito que a pessoa com deficiência tem, e muitas delas não sabe que pode ter esse direito, né? E o mais importante aqui, um ponto, é como eu vou conseguir. Muitas pessoas, pelo que a gente escuta aqui no escritório, sabe que tem, por exemplo, uma patologia no joelho, na coluna, por exemplo, ou lesão por esforço repetitivo, dá muito em professores, né? E não sabe, até porque o símbolo é um deficiente. Então, a gente está aqui para incluir e levar a informação através aqui dessa possibilidade de estar falando para o público também nas nossas redes sociais, Rally Isenções, né? E só um adendo, que antes de 2020, viu, Santiago, para trás, todas as patologias você conseguia ter o direito. Então, a lei diz que são quase 60, podendo chegar em 200 ramificações. Leve, moderado, grave e gravíssimo era o cenário, tá? Para você poder ter esse acesso. Em 2020 para 2021 teve uma restrição na quantidade de pessoas e aí levou à problematização, que puxa, agora não, agora é só grave, gravíssimo. E muitas pessoas nessa transição de lei, elas achavam que perderam direito. Só que não. Claro,
fazer um parênteses muito importante. Quem vai dizer que vai te dar o direito que você realmente tem, fica a critério subjetivo do perito do Detran. Nós estamos falando em termos legais de poder ter acesso a esse benefício. Mas quem realmente vai falar, vai bater o martelo e vai falar, realmente, a mobilidade ficou reduzida, afetou a parte motora, fica a critério restrito do perito do Detran, para que você vai ter, que é o candidato, a pessoa com deficiência, vai ter que passar, né, para poder ele liberar o direito, seja processo condutor vindo para nós aqui na Autoescola Rally, ou também um processo não condutor, que também, viu, Santiago, tem essa possibilidade, deficiência visual, um autismo, por exemplo, visando sempre a inclusão, levar a pessoa com deficiência em tratamento médico, gasta-se muito para isso, muitas vezes, então você pode comprar o carro, né, no nome desse beneficiário e ser o condutor, né? Então é muito importante levar sempre essa informação, que às vezes as pessoas não sabem. Puxa, mas eu tenho uma mãe, uma avó, uma tia acamada, por exemplo, por Alzheimer. Eu tive um caso na família, então as pessoas não sabem. Puxa, tem que locomover, vai para cima, vai para um lado, vai para o outro. Então poderia as pessoas tirar não em nome sabem. do carro dessa pessoa que leva esse paciente no médico, né? É mais ou menos Com isso, né? certeza. O veículo e os descontos, né, eles ficam no nome da pessoa com deficiência. Mas você pode indicar até 3 pessoas para conduzir o veículo. E o mais importante, Santiago, e a bancada, e o nosso telespectador que está aqui assistindo a gente, é que a CNH dessas pessoas não tem nenhuma alteração. Puxa, mas a minha é categoria profissional, eu uso para trabalhar no porto aqui. Não importa. O carro sai no nome da pessoa com deficiência e indicamos 3 pessoas, a qual não tem nenhuma alteração e é tranquilo de fazer, dar a informação. E como eu falei aqui no começo, de 3 a cada 3, uma não sabe, a taxatividade, né, a porcentagem do não condutor, por exemplo, aqui no caso que a gente está falando do não condutor, é muito maior, porque as pessoas, às vezes, elas não linkam as informações. Puxa, mas eu tenho, nunca parei para pensar. Então, aqui a gente está fazendo sempre um trabalho de levar a informação educativo para divulgar o que é lei, é um direito. Se você vai conseguir, repito, passa pelo crivo do Detran, do perito do Detran, mas se está na lei, vale iniciar e ter a tentativa desse direito, que é comprar um carro sem imposto. E a lei diz que é até 30% de desconto na compra de um veículo zero. Bastante. Ô Pietro, Sim. aí no caso, essa assessoria, você consegue dar também para os telespectadores aí, né? Como é que eles fazem para entrar em contato? Tem algum número, algum endereço? Sim. Nossas redes sociais, Rally Isenções, Facebook, no Instagram, e agora a gente está com o canal no YouTube, tá? E o nosso telefone para contato é o 13 98165 4321. Pode ligar ou mandar um WhatsApp. E aproveitando aqui o gancho, Santiago, muito obrigado pela oportunidade. Nós, através da Rally Isenções, temos um leque e uma assessoria bem vasta, assim como o Luiz Fernando pode ver na prática. Nós fazemos um assessoramento, um planejamento muito vasto e muito amplo. Por exemplo, eu costumo falar aqui para o cliente que chega aqui na nossa bancada, no nosso escritório, que, puxa, você vai fazer uma viagem internacional. Um exemplo, você compra a passagem antes de ter o passaporte? Não tem lógica. Então, é o que nós fazemos. Nós fazemos toda a preparação da documentação, fazemos um planejamento para daqui 6 meses, daqui 1 ano, no momento que for oportuno para o cliente, estarmos juntos. Eu costumo falar que a gente utiliza o útil com o agradável. O cliente, no caso, fala a necessidade, fala a intenção de quando quer comprar o carro, com desconto, e a gente entende dos prazos, porque cada prazo, cada etapa tem uma peculiaridade. Então, a gente faz junto ao útil com o agradável e, claro,
com planejamento, você evita desperdício de tempo e de dinheiro, que é o Com maior certeza. bem da população, ainda mais hoje em termos de crise, né? De pandemia, enfim. Com certeza. Ô, Fabinho, tem alguma pergunta aí pro Pietro? Tenho sim, Santiago. Prazer, Pietro, te conhecer aí. Prazer. Você explanou muito bem aí as possibilidades. Agora, falando da legislação, 14.287/21, se eu não me engano, né, Pietro? IPI. Incluiu os deficientes auditivos. Mas a legislação ela inclui, mas ela não diz especificamente que grau de deficiência. Eu não sei se você tem esse tipo de informação especificamente para esse deficiente auditivo. Vamos lá. Vamos falar aqui da isenção federal, que é o IPI, onde teve a sanção do presidencial dia 31 de dezembro e incluiu os deficientes auditivos. Na prática, doutor, nós não sabemos porque não foi divulgado. Tá? A gente já sabe que, por exemplo, deficiência auditiva, visão monocular e o teto de R$200 mil e a prorrogação da isenção do IPI para até 2026 já é um fato notório. A gente sabe que isso realmente vai acontecer. No entanto, nós estamos já fazendo centenas de pedidos de isenção do IPI junto à Receita Federal. Mas o que tem um entrave que diz respeito à sua pergunta é a regulamentação. Ou seja, como o doutor sabe, toda regra tem que ter um regulamento. Claro. Então, a Receita Federal, ela, até umas 2 semanas atrás, isso foi feito no começo do ano, então levou aí quase 3 meses de pendência do regulamento. Ou seja, enquanto não sai o regulamento, a gente não tem a liberação do IPI, então não conseguimos falar sobre a questão do grau, da quantidade, formato de laudo, sobre esses assuntos. Por ser muito recente ainda, né, Pedro? Muito recente, ainda precisa exato. regulamentar. Agora, mais uma dúvida que eu tenho, porque subiu o teto, né, Pietro, dos valores dos automáticos, que é R$200 mil, se eu não me engano, né? Isso, federal. O IPI foi para R$200 mil. E o ICMS, pelo que eu vi, ele continua com até 70 mil, é isso? Oi? Para o ICMS ser reduzido, os carros Travou, né? Para a redução do ICMS, você escuta? Você escuta? Consegue? Oi? Você consegue ouvindo aí, Pedro? Perdão? Não está ouvindo? Acho que ele... Ô, Pietro, sai e volta de novo. Enquanto isso, né? Tá ouvindo agora? Não está ouvindo. Não, acho que não está ouvindo, né? Aí, no caso, o Pedro vai ter que sair e voltar de novo para a gente poder continuar a pauta. Mas, independente disso, ô Luizão, quer falar alguma coisa sobre o PCD? Olha, eu sou muito grato às orientações que o Pietro me deu, ele que comandou todo o meu processo e tudo caminhou da melhor forma possível. E é que nem tem que se dizer, quem tem o direito tem que ir atrás e facultar do seu direito para obter aquilo que ele almeja, né? Aquilo que a lei proporciona. Eu, como tenho um problema na minha clavícula e o médico do Detran certificou todo o meu problema, ele me colocou dentro da categoria do PCD e eu estou fazendo todo o processo como ele tem que ser feito. Eu agradeço demais a assessoria e assistência do Pietro da Rally Isenções. Acho que o Pietro não está ouvindo a gente ainda, né? Ele está tentando reconectar. Bom, mas aí a gente continua a nossa pauta aqui e daqui a pouco, com certeza, ele já vai estar de volta aqui no nosso programa. Bom, é o nosso programa Cidades em Debate, né? Que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 13h pela TV Unisantos, canal 40.1 e canal 12 da Claro TV, e também a nossa TV com canal 11 da Claro TV e canal 8 da NET, às 7 horas da noite, 8 da Vivo TV, né? Às 7 horas da noite, que a gente tem aí a nossa programação também, tá certo? Bom, e tem aí as nossas redes sociais, eu faço um convite a você para entrar no nosso Facebook, Cidades em Debate, inclusive no Facebook a gente sempre antecipa algum assunto, né, do dia,
o que vai ter de entrevista, o assunto, aquele que chama mais atenção, e você já pode ficar por dentro. E também convido você a fazer parte aí do nosso Facebook, seguindo a nossa página. O nosso Instagram é Programa Cidades em Debate e estamos também no YouTube com Cidades em Debate, onde fica esse programa e muitos outros arquivados. E você pode deixar aquele likezinho aí, compartilhar a página com os amigos também, tá certo? Bom, vamos trazer uma outra notícia aqui. Parece que o presidente, né, tem aqui no último dia 18 de março, teve aí o primeiro fórum, né, do voo de túnel, né, que deu início às discussões e análises do projeto de construção de um túnel submerso que interliga as cidades de Santos e Guarujá. A proposta visa melhorar a mobilidade urbana entre os municípios e na região portuária. A expectativa é que a iniciativa gere empregos, aqueça a economia das duas cidades e da região também. O movimento que movimente ainda mais o turismo, né? Conforme acredita o Heitor Gonzalez, ele é presidente do Senhores, é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira. E segundo o presidente Heitor Gonzalez, ele disse assim, aspas, hoje os dois municípios são polos geradores de turismo individuais. Eles recebem seus turistas por meio de uma rodovia que liga a cada um deles. O deslocamento entre Santos e Guarujá já acontece por meio de uma balsa, que pode transformar a passagem para ambos os lados em uma espera enorme, dependendo do dia, o que desestimula o turismo e prejudica a economia. Já com o túnel, essa mobilidade seria muito ágil, né? Trazendo benefícios a todos. Fecha aspas, é o que considera o presidente do sindicato. Bom, de acordo com a apresentação da obra, que tem o valor estimado em 3,5 bi, né? Com a previsão de 5 anos para a construção, o tempo de deslocamento entre os dois municípios via túnel, quando estiver pronto o túnel, será de 5 minutos. Olha, vou falar para vocês, hein? Eu acho que todo mundo que está assistindo aí, inclusive o Luiz e também o Fabinho, esse aí é um sonho de consumo nosso, né, não, Fabinho? É uma reivindicação centenária, né, Santiago? Há muito tempo que se fala no túnel, me parece que agora pode ser que de fato, essa obra se inicie, e esse primeiro fórum aí, Voo de Túnel, né, foi importante, porque reuniu especialistas de diversos setores, né? Especialistas, enfim, engenheiros, pessoas que podem, enfim, falar sobre o impacto que uma construção complexa como essa pode gerar na região, mas sem dúvida nenhuma que seria, respeitando-se tudo isso, né? Respeitando tudo que envolve uma construção complexa dessa, que é um túnel submerso, quer dizer, seria espetacular. 40 mil pessoas, me parece que poderiam transitar por dia. Enfim, seria muito interessante uma situação dessa para a região toda. Isso também desenvolve, né, tanto Guarujá como Santos, quer dizer, as duas cidades ali com essa ligação. Obviamente que isso também ia mudar muita coisa, então precisa estar atento para todas as mudanças que vão acontecer, caso de fato isso venha a ocorrer, né? E a gente torce para que isso aconteça. É uma coisa incrível, mas hoje tem uma divisão mesmo, né, Luiz? Hoje não, sempre teve, né? Essa não tem aquela proximidade, por mais que queiramos que Santos seja próximo do Guarujá, a gente não consegue, porque o sistema de balsas é muito arcaico, né? Ainda mais hoje em dia, quer dizer, pelo volume de carros, pela necessidade que as pessoas têm, de passar de um lado para o outro, principalmente quando trabalham, estudam, né? Você vê que ficam todos muito sufocados aí nesse sistema, né? E fica naquela dependência também de tudo dar certo, depende da maré, depende da neblina, depende do tempo, enfim. Agora com o túnel não, 5 minutos já está do outro lado. Então realmente isso vai aproximar de vez esse tão sonho das duas cidades serem próximas, né, Luiz? É verdade. Ninguém melhor do que eu para saber o quanto isso é importante e quanto isso está atrasado. Em 2004, eu morava no Guarujá, na Praia das Pitangueiras, e fui obrigado a voltar para Santos contra a minha
própria vontade por pessoas da minha família estarem fazendo faculdade. E todo dia a questão da balsa, a questão ainda vulnerável à neblina. E todo dia isso eu tive uma hora que falei, não dá, não dá. Uma das cidades mais lindas que tem, a pérola do Atlântico, perde muito por causa disso. Porque quanto santista gostaria de ter o acesso livre para ir para lá, passar o dia naquelas praias maravilhosas, sabe? E, ao mesmo tempo, os moradores do Guarujá poderem desfrutar o comércio de Santos, sabe? É uma coisa que, quando estiver isso, olha, eu, sinceramente, eu sei que é proibido soltar rojão, mas eu vou dar um jeito de soltar fogos, não de estampido, mas de coloridos, que é permitido. E, sabe, e agora eu fico na minha cabeça, 2022. Quanto tempo isso já era para estar pronto para o próprio desenvolvimento, não só da cidade do Guarujá, como da de Santos? É inadmissível perder ainda tempo, já era, não era nem para ser discutido para mim, era para estar sendo executado há muito tempo, já que a Imigrantes, quando foi feita, nossa, veja quantos túneis foram cortados à serra. Você imagina, não dá 1.000 metros de distância de um lado para o outro. É um negócio que em qualquer lugar do planeta já está operando há muito tempo. Que se isso se realizar, eu volto a morar no Guarujá. E essa tecnologia já existe há muitos anos, né? Não é de hoje, né? Ô Pietro, agora eu fico imaginando, né? A pessoa que vai para o Guarujá, né? Passar suas férias, ou a temporada, ou então feriado, poder vir para Santos em uma rapidez tremenda, né? E vice-versa, o pessoal que vem para Santos vai para o lado do Guarujá também, ou a Baixada Santista em geral. Isso aí vai realmente dar uma transformada, Alavancar. né? Na questão comércio, não é não, Pedro? Com certeza. Eu acho que vai dar um upgrade aqui, tanto para o comércio aqui em Santos, na Baixada, e a qualidade de vida, como o Luiz falou, da gente poder se locomover e desfrutar das praias paradisíacas, que são maravilhosas. Eu, particularmente, se puder, vou todo final de semana, então eu acho que vai dar um up muito, e com isso vai, além da circulação, palpite meu, Santos, Guarujá, pessoal de São Vicente, vai alavancar pessoas de fora, até para ter curiosidade, até para hotéis, por exemplo, podem vir instalar com essa facilidade de locomoção entre as cidades, como já foi citado aqui, ficar pendente, ficar na mão do tempo, por exemplo, né, de neblinas, enfim, eu acho que vai ser um passo muito importante e estamos no caminho, espero que realmente dê tudo certo. E esse presidente aqui do sindicato, ele é também do Vale do Ribeira. Então, quer dizer, acho que aquela região também, ela vai ser alavancada, né? Eu acho que vai ser geral isso aí, né? As duas cidades são eminentemente turísticas, né, Santiago? Tanto Santos como Guarujá são cidades turísticas e isso desenvolveria mais ainda do que já é, né? E aí isso traz muito benefício, como o Pietro aí falou, o próprio Luiz também. A iniciativa privada ela vem com maior força, porque ela sabe que vai ter um fluxo maior de pessoas e que seu estabelecimento vai funcionar todo dia, não só final de semana. Então seria um desenvolvimento tanto para Santos quanto para o Guarujá também. Todo mundo ganha. Não seria só a população de Santos indo para o Guarujá e vice-versa, mas pessoas de outras cidades, né, da capital, enfim. Importante. Fala, Luiz. Então, ainda mais sabendo da iminência do aeroporto do Guarujá. Imagina só, você tem um translado fácil e você vai poder ir até o aeroporto sem correr o risco de ficar numa balsa ou ficar numa serra. E outra coisa que tem que ser pensada, numa nova estrada que ligue
a capital, a região, que seja lá para o litoral sul, né? Para as pessoas que estão lá em Itanhaém, Peruíbe, toda aquela região, não tenha que circular para até a Anchieta imigrantes para acessar, porque ir por cima até dá, mas é 3 vezes mais longe. E queira ou não queira, é só olhar o mapa. São Paulo está acima da Baixada Santista. Fazendo a ligação, você resolve tudo isso. Essa ligação Santos-Guarujá é um sonho que eu já venho lutando, falando há muitos e muitos anos. Pode falar, Pietro. Não, só para complementar, na verdade, eu acho que é um avanço que, pela idade, eu estou escutando bem menos tempo, não consegui militar tanto nessa causa, mas eu acredito, olhando sempre para frente, eu acredito que vem tardiamente, mas vem no momento bom, e eu acho que todo mundo vai conseguir se desfrutar, tanto a iniciativa privada, que vai ter a iniciativa, exatamente, né? E a população vai poder se beneficiar economicamente falando e de lazer de forma bem proveitosa. É isso. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui o nosso Maurício Araújo e o Momento Câmara. Tiago Pérez, tudo bem? Olha lá as notícias que eu trago hoje da Câmara Municipal de Santos. E não é bem da Câmara Municipal, porque é o Executivo que está finalizando a proposta de lei de uso e ocupação do solo. Né? Ele segue o plano diretor e depois do plano diretor vem esse processo que é a lei de uso e ocupação de solo, que tempos em tempos são alterados dentro do município. Bom, o Executivo está finalizando, algumas audiências públicas foram feitas, né? A gente sabe, o ano passado, e agora ele está em fase final para ser encaminhado para votação na Câmara Municipal de Santos. Bom, algumas alterações importantes que vão ser postas em discussão com os vereadores é o pedido de autorização para a construção de prédios sem garagem, levando em conta uma tendência aí de diminuição da compra de veículos, que eu não sei porque está vendendo carro pra caramba ainda, né? Mas falam que as novas famílias, os jovens, eles vêm com uma tendência aí de não possuir carro. Então, nos corredores onde tem o forte do transporte público, do VLT, por exemplo, Francisco Glicério, Afonso Pena, não sei o quê, as novas linhas que estão subindo lá para o centro, né, tipo Macuco, aqui na Campos Melo. Então, vai haver um incentivo, né, para a construção desses prédios sem garagem. A discussão é que o prédio sem garagem, o prédio sem área de lazer, por exemplo, vai ter uma diminuição no preço do metro quadrado. Eu não sei. Bom, é uma discussão que tem que ser debatida com os vereadores, né? Outro fator importante é que dentro dessas novas construções, os prédios que forem prédios sustentáveis, né, eles vão concorrer com uma certa pontuação. E quanto maior o ponto, maior o desconto do IPTU. Tomara que isso pegue, né? Prédio sustentável é legal. Bom, uma outra discussão também, dentro da cota, né, do plano aí, de lei de uso e ocupação, são as cotas de interesse social. Para cada nova construção, 5% das habitações devem ser destinadas para cotas de interesse social. Lógico que as construções que vão estar na praia, bonitonas, vão por andar, não vão ter essas cotas. As construtoras vão permutar essas cotas, né, reformando unidades de prédios lá no centro, doando dinheiro para a prefeitura, e aí tem alguns outros projetos. Bom, para não estender muito esse assunto, que é longo, né, e por isso que eu acho que a população tem que estar atenta, vem as mudanças também na área portuária. É isso aí, Santiago, um abraço! Muito bem, tá aí, hein? Olha, essa aí vai ser polêmica, Santos, lei de uso da ocupação de solo, fase final da votação, vai ser enviado, né, para a Câmara de Santos. E entre os pedidos está a construção de prédios sustentáveis sem garagem. E aí vai ter o desconto no IPTU. Quer dizer, vai descontar o espaço da garagem. Essa que é a verdade, né? Porque hoje quem tem garagem paga, né? O IPTU da garagem. E agora eu quero saber aqui, o Luiz Fernando, o que você achou disso aí? Estamos regredindo ou você acha que vai ser por aí?
Eu acho que realmente eu não sou desse planeta. Não é possível escutar uma situação de um prédio sem garagem é a mesma coisa um apartamento sem cozinha, para obrigar as pessoas a comerem fora. Agora, dizer que a pessoa não tem necessidade de ter um veículo, isso daí só se realmente acabar o petróleo, só se realmente o álcool acabar, virar só bebida de consumo próprio. Eu não consigo entender uma situação dessa. Geralmente, a pessoa teria obrigatoriamente ter um espaço para ter um veículo, no mínimo. Tudo depende da construção. Agora, se querem mudar isso para uso do VLT, a pessoa, mesmo tendo carro, quando ela quer usar o VLT, ela vai lá e usa. Quer usar a bicicleta, que eu acho que é um dos melhores veículos, É o que eu faço. Onde gera, além de saúde, não gera nenhuma poluição. Tá? E, sabe, agora, ninguém pensa no uso dos telhados, dos prédios, para captação de energia. Por que não? Ninguém usa a ideia de captação de água da chuva para poder minimizar o custo da água. Essas coisas que eu gostaria que os nossos governantes pensassem a prol da sociedade. Ô, Fabinho, essa questão de o carro sem prédio sem garagem seria, segundo o que o Luiz Fernando está falando, porque tem outras prioridades antes disso, né? Até porque o pessoal hoje está falando em carro elétrico. Então, quer dizer, não estão falando em tirar o carro, estão falando em mudar a forma do carro, em questão de combustível. Como é que você vê isso? Um prédio sem garagem hoje? Você acha que o seu filho compraria ou não? Eu acho o seguinte: primeiro de tudo, é um problema cultural. Quer dizer, às vezes a gente tenta imitar ideias europeias, por exemplo, e que não funcionam aqui no nosso país, porque é cultural. Por exemplo, na Holanda e Amsterdã, a grande maioria esmagadora da população anda de bicicleta. É um país pequeno, é um país menor, onde o transporte público funciona e muito bem, tremendamente, todo interligado, com um cartão só você anda pela cidade de Amsterdã, por exemplo, que eu citei aqui, Holanda. Mas, enfim, então algumas ideias que lá funcionam, aqui não funcionam. Por quê? Porque aqui o transporte é deficitário, nós estamos falando de VLT aí, mas atende uma pequena parte, por exemplo, da cidade de Santos, a nossa frota é sucateada, quer dizer, apesar das melhorias e tal, mas ainda não é um transporte público em que alguém possa dizer, não, eu não vou ter carro porque eu tenho toda a condição de me locomover pela cidade com o transporte público. Se chegarmos num ponto desse, aí sim uma discussão dessa poderia até vir à baila, né? Mas hoje, atualmente, eu acho difícil essa ideia pegar, apesar do desconto e do benefício que vai ter no imposto, né? Mas eu acho difícil porque é o que eu falei no início aqui da minha fala, que é cultural também. As pessoas estão acostumadas a ter carro. E para você mudar uma situação dessa, não é de hoje para amanhã. Isso tem que ser justamente acompanhado de toda essa melhoria, de toda essa engenharia de trânsito, vamos dizer assim, de transporte. Quer dizer, não é da noite para o dia. Eu acho que, atualmente, outras prioridades tem que ser vista, enfim. Uma questão muito, muito importante essa que o Fabinho falou, porque, por exemplo, em Londres, você tem lá o Oyster Card, você pega o cartãozinho, você põe e você vai de metrô a hora que você quiser. Você pode rodar a cidade toda e, quer dizer, até a região de Londres, que realmente é tudo interligado, conforme o Fabinho falou. É aquela questão, você olha para o carro na garagem, você já pensa na dor de cabeça de estacionar, você olha para o cartãozinho de metrô, você fala, isso aqui é muito mais fácil, e deixa o carro na garagem. Mas mesmo assim, a pessoa tem o carro para poder sair no fim de semana, à noite, né? Quer dizer, numa outra situação. Agora eu quero saber aqui do Pietro, porque o que acontece? O Pietro é dono de autoescola. Eu quero saber se existe algum dado, Pietro, que mostra que o jovem não está querendo mais carro. Como é que é aí a sua demanda? Tem muito jovem tirando carta ainda, perto do que era alguns anos atrás, tipo 10 anos atrás, ou diminuiu? Na verdade, é bom você ter comentado esse ponto.
Aqui na Autoescola Rally, o que a gente pode perceber, até mesmo pelo jovem ser cultural das últimas décadas, fazer faculdade fora, por exemplo, ir a São Paulo, por exemplo, isso retardou um pouco o jovem de 18 anos tirar a carta. Então a gente vê que aquela fome de tirar a carta com 17 anos, já querer ver, fazer um monte de coisa, hoje o jovem com 18 anos, a gente pega muito pai de aluno que comenta, puxa, ele está vindo aqui porque eu que quero que ele tire. Ele não quer tirar a carta com 18, 20 anos, ele quer pagar, pedir um aplicativo e se locomover, até mesmo por segurança da lei seca, mas ele não tem tanta mais essa ambição. São poucos, existe, mas são poucos com 18 anos. Então, o nosso ticket, que era entre 17 e 18, passou a ser 22, 24 anos, que aí sim ele vem possivelmente por uma ambição profissional. Ou então já virou pai de família, né? Já precisa levar o bebezinho. É diferente, né? Santiago, você me permite, o que o Pedro falou é exatamente isso. Eu, na minha época, eu fiz 18 anos, acordei e estava na porta esperando a escola abrir. Eu também estava. Eu estava um dia antes. Foi a primeira coisa que eu fiz. Estava lá na porta da escola, estava fechada ainda. E hoje o que ele falou também, num segundo plano, é que eu que tive que insistir, tenho 2 filhas, uma não quer e a outra eu tive que insistir e já tem 22, 23 anos. Mas, enfim, é mais ou menos isso exatamente o que ele falou. Hoje retardou um pouco, né? Um pouco, né? Mas é engraçado fazer essa comparação, né? Não, legal, a gente poder estar tendo esse bate-papo, até esse confronto de gerações aí, até verdade. Que o Pedro está trazendo para a gente, porque o que era prioridade para a gente na nossa época, né? Nos 17 anos, passava um ano acordando à noite, nossa, quando é que eu vou dirigir, né? Hoje não, hoje o cara não está nem aí, né? O cara, quer carta de motorista? Vou lá falar com o Pietro na Rally, eu tiro minha carta, pronto, né? Tá vindo um bebezinho, eu vou precisar do carro, aí já compro uma van, né? Já esperando uma família maior, pronto. Isso aí faz parte. Tudo. Bom, deixa eu fazer um convite aqui para você que está com a gente aqui, que a nossa campanha de arrecadação de alimentos continua lá na Igreja Coração de Maria. Você que tiver uma cesta básica, um alimento, 1 quilo de alimento que seja. É a questão de ajudar mesmo. Porque tem muitas famílias que não conseguiram ainda a sua recolocação no mercado, né, depois da pandemia, e muita gente passando por dificuldades. Então a Igreja Coração de Maria, ali na Ana Costa 74, continua com essa campanha, junto com a paroquial, a nossa querida Bebeca lá, arrecadando alimentos. Você pode entregar diretamente lá na Ana Costa 74, ou então você que não puder sair de casa, eles vão buscar, só ligar no 32237381, no horário marcado, no dia marcado, o pessoal vai buscar a sua doação. E é legal que muitos prédios, viu, estão fazendo isso. O pessoal está ajudando muito. Vizinhos se encontrando, né, e fazendo aquela arrecadação, aí o pessoal vai buscar nos prédios. Já apareceu uns 3 essa semana, segundo a Bebeca comentou, e levando bastante mantimento aí para ajudar. Porque eles ajudavam na faixa de 150 famílias. Da pandemia para cá, passou para 500 e poucas famílias. Então, o aumento foi muito grande. Então, realmente, essa campanha, ela tende a continuar por um tempo ainda. E a gente agradece de coração. E aproveitando, já que estamos agradecendo, agradecer o Luiz Fernando Cardoso pela presença, viu, Luiz? Até a próxima. O Fábio Varga, o nosso advogado. Um abração, viu, Fabinho? E o nosso Pietro Lucena, que venha mais vezes aí, viu, Pietrão? Ele que é da Autoescola Rally. Muito obrigado. E principalmente a você que está nos assistindo, o nosso Cidades em Debate volta amanhã, a partir da 13h na TV Unisantos e também às 19h na TV Com. Estamos com Deus, grande abraço e amanhã quem chegar primeiro, espero outro, até lá.